VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleitson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 32ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Lembre-se que apenas as 15 primeiras aulas estão disponíveis no canal de forma gratuita. A partir da 16ª aula, só quem adquiriu o curso tem o link para acessar as demais aulas. Uma aula ou outra acabo disponibilizando no canal, porém por tempo limitado, certo? Então, para que você possa estar dando continuidade ao seu estudo, você que acompanhou até a 15ª aula, é necessário que você adquira o curso. E você tem duas opções. Você pode estar adquirindo o curso com as aulas em gravação em andamento pelo preço promocional de R$ 69,90. Como é que funciona? Como a gente está gravando as aulas, conforme a gente grava a aula, você recebe o link por e-mail ou pelo WhatsApp. O meu e-mail está aí na tela e meu WhatsApp para que você possa estar entrando em contato comigo para maiores informações. Caso você só venha adquirir este curso após a gravação de todas as aulas, infelizmente o preço não será o mesmo, estará por R$ 119,90. Então o meu e-mail está aí na tela e também o número do WhatsApp para que você possa estar entrando em contato. Então, se você quer aprender a programar e a economizar, sugiro que adquira o curso com as aulas em andamento. Essa é a nossa 32ª aula. Então, as outras 31 aulas, quem já adquiriu o curso já recebeu o link, certo? E esse curso está pelo preço promocional com as aulas em andamento por R$ 69,90. Na aula de hoje, vamos estar programando no formulário Dízimos. Vamos estar fazendo a programação para pesquisa por código do membro e para pesquisa por CPF, para que a gente possa estar dando a entrada nos dízimos. Então, você não vai deixar de aprender a programar por causa de R$ 69,90, não é? Está esperando o que para adquirir o curso? Quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e ter um suporte às suas dúvidas bem pertinho comigo? Estou esperando você. Me chama no WhatsApp que te dou mais detalhes. Lembre-se que estamos trabalhando com Excel, o Access e o VBA, certo? O Excel para a nossa criação da nossa interface, onde estamos criando nossos formulários. O banco de dados Microsoft Access, onde estamos cadastrando os nossos dados. E assim podemos trabalhar de forma multiusuária com ele. E, logicamente, o VBA para que a gente possa fazer a conexão, certo? A manipulação dos formulários e do banco de dados, utilizando a nossa linguagem VBA. Então, entre em contato aí pelo WhatsApp ou por e-mail para ter maiores informações. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora em nosso canal. Então, vamos executar aqui o nosso formulário para entender de onde paramos, certo? Vou clicar aqui no símbolo do nosso formulário, no ícone, que chama o nosso formulário, certo? Vou clicar aqui no ícone cadastro, para chamar o nosso FRM cadastro. Essa é a nossa tela principal para fazer o cadastro dos membros, certo? E lembre-se que por ele a gente informa se o membro vai ser dizimista ou não, certo? Observe que aqui a gente tem alguns já informados, se é dizimista ou não. Já fizemos um critério para que, mesmo que eu não informe se ele vai ser dizimista ou não, por padrão o sistema vai salvar como não, certo? Esses que não estão aqui é porque foi feito manualmente no banco de dados apenas para ilustrar, certo? Mas obviamente essa coluna tem que estar preenchida. E vamos ao que interessa. Eu já criei o nosso formulário dízimos, certo? Não gravei aula sobre isso porque não tem necessidade, pois é muito simples criar um formulário e colocar o nosso toolbar, visto que já fizemos isso na criação desses dois formulários, certo? Então, na aula passada eu fiz a rotina para a gente gerar o nosso relatório, certo? E como eu não tinha o ícone apropriado, eu estava utilizando o dízimos, certo? O ícone dízimos. Então, perceba que eu já criei um ícone apropriado, que é esse ficha membro, certo? Se eu clicar nele, ele vai lançar os dados do item selecionado, certo? Na nossa guia ficha membro, certo? Só para registrar. Não vem ao caso isso porque não é o que a gente vai estar programando na aula de hoje. O arquivo vai estar disponível para quem faz parte do nosso grupo, certo? Para quem adquiriu o curso, sempre vai ter o arquivo. Então é o seguinte. Então, a rotina que a gente criou na aula passada, eu já atribuí ao botão aqui, ficha membro, certo? O nosso botão dízimos, observe que ao clicar nele, ele vai chamar um outro form, certo? Esse outro form vai servir para que eu possa estar dando entrada nos dízimos, certo? Só que para que eu possa estar dando entrada nos dízimos, obviamente eu preciso de alguma informação pertinente, certo?
ou eu vou dar entrada no dízimo pelo código, certo? Ou pelo CPF, ou também poderia dar pelo nome, certo? Mas essa primeira janela auxiliar só vai me trazer ou código ou CPF. Eu vou criar uma terceira janela para que, se o usuário não saiba nem o código e nem o CPF, aí ele abre um outro form, certo? E digite alguma coisa e conforme aquela busca, ele traga tudo relacionado, certo? Então, a princípio, vamos estar trabalhando com essa tela aqui, aonde, se eu souber o código do meu membro, eu digito aqui e vai trazer os dados pertinentes a ele, certo? Como se fosse aquela nossa função, o método find, basicamente, certo? Só que aqui é um pouco diferente, pois estamos trabalhando com access. Então, se ele reconhecer o código, ele vai autocompletar aqui o campo membro, o campo CPF, e vai deixar já aqui a opção, ó, já temos algumas opções. Lembre-se que esse mais aqui indica que eu posso estar cadastrando uma opção a mais, certo? Eu já deixei algumas opções previamente cadastradas. E quando o nosso form inicializa, eu já deixei ele inicializando com a data atual, certo? Obviamente, se a pessoa vier aqui mudar a data, ela pode mudar, certo? E também eu coloquei já aquela verificação que a gente colocou no nosso FM cadastro, para que se ela informe uma data inválida, ele não permita o cadastro, certo? Na realidade, ele não permita que você informe a data inválida, certo? Então é o seguinte, ó, observe que eu vou ter a foto, vou ter o CPF, o nome do membro, o código, certo? E obviamente quando eu lançar o cadastro dele, eu vou ter que lançar com o código dele, com o nome dele, com o CPF dele. Vou ter que informar a forma de pagamento que ele está sendo feito e o valor, certo? E obviamente vai estar aqui a foto e tudo isso vai para uma tabela chamada tabela dízimos, certo? Então até a aula passada a gente esteve programando na nossa tabela TB membros. E também vamos estar programando a TB membros nesse momento. Só que a partir do momento que eu criar a rotina para salvar, aí já vamos estar trabalhando com a TB dízimos. Então vamos ao que interessa, ó. A lógica é bem simples. Ainda não tem programação, certo? Nessas partes que eu informei. Eu preciso informar o código. Se eu souber o código do membro, vou clicar aqui no... Vou informar o código. Vou clicar aqui no pesquisar, certo? Nessa lupazinha. E ele vai trazer o código. E se ele reconhecer, ele vai trazer aqui, vai preencher os demais campos. E a mesma coisa, se eu não souber o código membro, mas eu souber o CPF, eu digitar aqui e clicar nesse botãozinho aqui, ele também vai autocompletar os campos, certo? Pertinentes ao CPF. Então vamos fazer a programação nesse momento para isso. Vamos fechar aqui ambos os forms. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, o nosso famoso VBE, pressione Alt mais F11. Com o nosso Project já aqui, na realidade, com o nosso VBE aqui aberto, caso o seu Project não esteja aparecendo, você sabe que pode estar pressionando aí o atalho Ctrl mais R, certo? E já me aparece aqui a nossa janela do Project. Ou se preferir, clique aqui em Exibir, Project Explorer. Então, só o seguinte. Aqui na minha guia módulos, eu tenho um módulo a mais que eu acabei já adicionando, ó, que é o módulo extenso. Vou dar um duplo clique nele aqui só para expandir, certo? Ele foi retirado aqui desse site, ó, observe que está comentado. Então, basta você descomentar isso aqui, colar no seu navegador aí, que você vai ser redirecionado, certo? Mas é o seguinte, eu estou utilizando a função extenso, que foi tirada deste site, por quê? Porque basicamente a gente vai precisar dela para discriminar o valor que o dizimista fez o dízimo, certo? Tanto vai estar o valor, certo? Em números, como vai estar extenso, certo? Para estar discriminando a quantia, beleza? Então a função extenso é uma função que é personalizada aqui, que foi criada não por mim, mas que eu tirei desse site. E basicamente ela é o seguinte, ela vai me pedir apenas um parâmetro, certo? Ela vai me pedir um valor que eu quero converter para extenso, certo? Então não se preocupe em querer entender tudo isso aqui, querer aprender a fazer isso, certo? Basta a gente apenas manipular a função extenso, certo? Então a função extenso vai me pedir apenas um parâmetro, o valor que eu quero converter, certo? Que, obviamente o valor que eu quero converter vai ser o valor do meu text box, certo? Conforme a gente utiliza o case e o lcase também, que quando eu quero converter a letra maiúscula, a minúscula, eu informo o nome, a text box e ele converte, certo? Então é muito simples. Lá vou apenas utilizar o nome extenso, abre parênteses e informar qual é o texto que eu quero converter para extenso, certo? Então, apenas isso. Então vamos ao seguinte, nosso FRM cadastro, nosso FRM dízimo, vou dar um duplo clique nele,
E vamos ao que interessa, ó. Botão direito nesse objeto. Esse é o nosso TXT código membro, certo? Esse é o TXT nome, TXT CPF, TXT data, CMB forma pagamento, TXT valor. Vou dar um duplo clique aqui no nosso e esse daqui é o nosso IMG membro dízimos, LST dízimos, e essa nossa label aqui, o nosso rótulo, eu não renomeei ainda, certo? Então vou dar um duplo clique aqui no meu formulário. Dentro do evento Initialize já tem toda a rotina aqui para carregar os botões correspondentes, aliás, carregar as imagens correspondentes aos botões do meu toolbar. Tem a rotina aqui que carrega a forma de pagamento, certo? Aquela forma lá que apareceu lá, à vista, a prazo, essas coisas. A gente já aprendeu a fazer isso no início do nosso curso, por isso que não gravei nada a respeito disso neste vídeo específico, certo? Com No, eu consigo capturar a data atual do sistema, certo? Porém, com No, eu utilizo com No, eu estou trazendo tanto a data como a hora atual. Então, para que eu formate apenas com a data, por isso que está especificado aqui, ó, certo? Dia, mês e ano. Não é obrigatório eu colocar o CDate, certo? Eu poderia simplesmente fazer só isso, ó. Vou só apagar aqui esse parênteses a mais e pronto, certo? Mas vamos deixar o CDate aqui só para ser uma outra forma, para vocês entenderem que como é que podemos também estar fazendo, certo? E temos aqui a nossa carrega CMB forma pagamento, que ele traz os dados carregados, certo? Que basicamente é essa rotina aqui que está sendo manipulada através do cal. Então aqui você já sabe como fazer isso. E vamos ao que interessa, certo? Vamos voltar aqui novamente, exibir, objeto. Então, esse é o nosso TXT código membro, certo? Então, eu vou digitar um valor aqui. E quando eu clicar nessa lupa, eu quero que, se ele reconhecer, ele autocomplete esses objetos, certo? Então, vamos lá. Vou dar um duplo clique no nosso BTN pesquisa código. Vou fechar aqui a nossa janela do project e das propriedades para expandir, certo? Então, vou só dar um espaçamento aqui, só para que fique mais focado o comando que a gente vai estar manipulando nesse vídeo, certo? Então, vamos lá. Vocês sabem que toda vida que eu vou manipular o meu banco de dados, eu tenho que me conectar e após fazer a operação que eu queira, eu tenho que fechar, certo? Pois esse é o segredo da nossa aplicação ser multiusuária, certo? Eu estou trabalhando com um banco de dados que está separado dos formulários, ou seja, em um arquivo separado. E toda vida que eu manipulo ele, rapidamente eu acesso como administrador e ao final do código eu já fecho o banco de dados. Isso permite que outra pessoa simultaneamente a mim possa também estar manipulando o banco de dados, certo? Então, basicamente, esse é o segredo para se trabalhar em rede. As demais partes é só o resto, certo? Como eu posso dizer para vocês. O que importa mesmo é eu saber abrir a conexão e fechar a conexão, certo? Então, vamos lá. Vou utilizar o meu ConnectDB, ou seja, vou estar me conectando ao meu banco de dados. Digitei aqui de forma errada, ConnectDB. Observe que eu dei o Enter, já autocompletou, certo? Na realidade, já as iniciais já ficaram maiúsculas, então já percebi que eu digitei de forma correta, certo? Então, vou botar o meu rs.open. E após isso, vamos fazer a nossa velha estrutura, certo? Nosso select. Ou seja, eu vou selecionar. Como eu quero selecionar todos os campos, eu informo pelo asterisco. From, que quer dizer aonde, né? Na nossa TB. Procure digitar aqui conforme está renomeada a tabela, certo? TB membros. Aqui eu estou consultando na minha tabela TB membros, certo? Aí tem um detalhe. Aqui vai dar um erro, certo? Porque eu não terminei a estrutura. Na realidade não deu. Mas vamos voltar só o seguinte, ó. Para vocês poderem entender. Vou clicar em exibir. Project Explorer. FM Cadastro, certo? Vou executar aqui de novo. No início desse vídeo eu falei, mas não dei tanta ênfase como deveria dar, certo? É o seguinte, ó. Veja o que eu tenho aqui, ó. Os registros, certo? E todos os registros basicamente vão estar dizimistas sim ou não, certo? Alguns aqui estão como... Alguns, por exemplo, aqui estão como não. Vou, por exemplo, aqui, ó. Vamos atualizar este, certo? Vou aqui. Vou atualizar o Hugo, certo? E vou dizer que ele não é dizimista. Vou atualizar aqui. Na realidade, o Hugo tem alguns campos obrigatórios, certo? Então, eu não consigo atualizar, pois não foram preenchidos. Então, rapidamente, vou preencher aqui qualquer data, qualquer informação pertinente, só para que a gente possa passar por essa verificação, certo?
o F aqui dele, Bahia, Amaçari, nacionalidade brasileiro, e um número qualquer aqui para a casa dele, certo? Vou clicar no atualizar, atualizado registro com sucesso. Então, observe que eu tenho mais 2 registros aqui, aonde, certo? Aonde os nossos membros não são dizimistas, certo? Ou são, na realidade, aqui, basicamente, eles não estão como dizimistas, certo? Pois não estão com a opção nem como não e nem como sim, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui também eu vou ter que preencher com alguns campos obrigatórios e nesse daqui também, certo? Então, para ser mais rápido, deixa eu fechar isso aqui. Vou aqui no meu banco de dados, manualmente mesmo, duplo clique no nosso TB Membros, que é a nossa tabela principal. Deu duplo clique nela e ela vai se expandir aqui no modo escrita, certo? Já na permissão que eu posso fazer alterações. Vamos procurar aqui pela coluna dízimos, certo? Basicamente deve estar lá no final do nosso banco de dados. Tá aqui dizimista, ó, a coluna dizimista. Então, observe que eu tenho dois registros que não estão informando se são dizimistas ou não, certo? Observe que eu tenho basicamente aqui 1, 2, 3 dizimistas, certo? Eu vou botar isso como sim também, já que eu tenho mais pessoas que não são dizimistas do que são, certo? E também vou botar isso aqui. Beleza? Por que isso? Porque é o seguinte, vou só salvar aqui, dou um direito nele, salvar, e vamos fechar aqui nossa tabela, certo? Lembre-se que eu tenho que estar com a tabela fechada, senão dá erro na hora da execução do código. Então vamos executar aqui novamente, só para poder dar ênfase no que eu quero mostrar para vocês, certo? Então é o seguinte, ó, eu tenho uma coluna aqui chamada dízimos, certo? Dizimistas, que basicamente é aquela coluna lá da nossa tabela TB Membros. Então é o seguinte, na hora que eu informar o código do membro ou o CPF dele, eu só quero que traga correspondente se a pessoa for dizimista ou não, certo? Porque, convenhamos, eu cadastro uma pessoa que é dizimista. Na realidade, eu cadastro uma pessoa que não é dizimista, certo? E na hora que eu estou dando uma entrada no dízimos, eu informo o código de uma pessoa que não é dizimista e dizimo, ficaria meio incoerente, não acho? Então, na hora que eu for dar a entrada nos dízimos e informar o código ou CPF, ou até mesmo pesquisar por nome, eu só quero que relacione com quem é dizimista ou não, certo? Então, mesmo que eu digite até o código correto da pessoa, por ela não ser dizimista, não vai trazer, certo? Porque ficaria incoerente eu dar a entrada e dizimar para essa pessoa se no meu relatório, se no meu banco de dados está constando que ela não é dizimista, certo? Obviamente, se ela vier a ser dizimista, aí eu vou no meu banco de dados, como estou aqui, e, por exemplo, aqui como está não, eu vou lá, edito, atualizo e ela passa a ser dizimista. E na hora que eu for procurar o código dela para dar o dízimo, ele vai reconhecer que agora ela é dizimista e vai permitir que autocomplete os campos, certo? Acho que vocês estão conseguindo me entender. Na prática, vocês vão entender bem melhor. Então, vamos fechar aqui. Vamos voltar para o que a gente estava. FRM dízimos, duplo clique aqui no nosso botão. Vou apagar aqui esse aspas duplas e vamos lá ao que interessa. Então, estou selecionando todos os campos da tabela TB Membros, certo? Da TB Membros. Quando o quê? Quando o meu código, certo? Esse código aqui é a nossa coluna da nossa tabela TB Membros, certo? Que é a nossa primeira coluna. Foi igual a quê? Certo? Eu tenho que colocar aspas duplas, pois faz parte da linguagem SQL, que a gente também está manipulando aqui com o nosso VBA, e formar o objeto que eu estou fazendo a comparação, certo? Que no meu caso é o txt código membro. Esse txt código membro é o objeto lá que eu informo o número do código do membro, certo? Então é o seguinte, ó. Então eu estou fazendo o seguinte, eu estou acessando todos os dados da tabela TB Membros quando o código for igual ao código do membro. Certo? Até aí, sem nenhuma novidade. Coloco uma vírgula para acessar os demais parâmetros. db, 3,3, certo? Observe que eu vou fechar aqui a janela do Prost para expandir aqui o código. Então vamos lá ao que interessa. Após isso, certo? Após eu selecionar todos os dados da tabela TB Membros,
quando o meu código, a coluna código da tabela TB membros for igual ao código do membro, certo? Ou seja, se eu digitei um código do membro que for igual ao código que está lá na coluna código, certo? Aí ele vai executar alguma coisa. O que ele vai fazer? O meu mi.txt nome.txt vai receber o quê? Vai receber o que tiver no meu campo nome da nossa tabela TB membros, certo? Então eu vou estar repassando o valor do campo nome para o meu objeto txt-nome, correlacionado ao código do membro, certo? Só que eu tenho que colocar esse aspas duplas e o sinal de comercial, pois faz parte da linguagem. Aí eu coloco meu RS, exclamação, que também faz parte da linguagem, e formo o nome do campo que eu quero atribuir ao meu txt-nome, certo? Até aí também sem nenhuma novidade, ó. Isso aqui a gente já viu em outros vídeos. Vou copiar essa linha de comando para ser mais breve. Aqui, Ctrl V. Aqui vai ser o meu txt CPF. E obviamente aqui é a nossa coluna CPF lá da nossa tabela TB membros, certo? Observe que ele não a inicial dele não ficou maiúsculo, ou seja, ele não reconheceu aqui, porque aqui é txt CPF, certo? Então observe que agora ficou correto. Então mais uma vez eu friso a importância das iniciais maiúsculas. E o que é que me interessa mais aqui, ó? Após ele fazer tudo isso, certo? Primeiro vamos fazer a sorteio aí para que a gente possa entender, certo? rs.movenext para que eu possa avançar de registro a registro, certo? Porque se eu não fizer isso, ele vai encontrar só a primeira linha. E se a primeira linha não satisfazer, ele vai dar como se não tivesse encontrado, certo? Então esse movenext é o que faz o Axis mover de linha a linha, certo? Vou fechar minha conexão, pois se eu não fechar ela, outra pessoa estiver manipulando a nossa base simultaneamente a mim, não vai conseguir fazer o acesso, certo? Não vai conseguir cadastrar nada, nem atualizar, pois eu estou com o banco de dados aberto, certo? Eu abri aqui, depois que eu executar o que eu quero, obviamente eu tenho que fechar, certo? E basicamente é só isso. Vamos executar aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou botar o código 1. O código 1, se eu não estiver enganado, existe no meu banco de dados, certo? Vou botar o 1 e vou dar o Enter. Observe que ele não trouxe nada porque eu não programei dentro do evento AfterUpdate, que é o meu costume, certo? Então eu vou clicar aqui na nossa lupa e observe que ele trouxe lá, ó, Carlos Brito, certo? E esse é o CPF do Carlos Brito, ó. Se eu vier aqui e botar, por exemplo, o registro 9, Gleidson Pereira, está aqui o CPF do Gleidson Pereira, certo? Se eu vir aqui no 14, está aqui, ó, o registro do 14 e o CPF do número 14, certo? Do membro 14, ó. Então tá perfeito, certo? Só que tem alguns detalhes, como eu disse para vocês. Um deles, vamos lá, um deles. Aqui eu não diferenciei se o meu membro é dizimista ou não, certo? Eu só fiz uma comparação. Quando a minha coluna código foi igual ao meu txt código membro. Se for igual, aí você traz o membro e traz o CPF, certo? Então eu não diferenciei se ele é dizimista ou não. Se eu pegar uma pessoa que não é dizimista e informar aqui o código, ele também vai trazer, certo? Quando na realidade não era para trazer. Eu não lembro aqui todas as pessoas, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui, vou aqui na nossa tabela, acho que não vai dar erro, vou dar um duplo clique aqui nela. Vamos verificar só uma pessoa aqui que não é dizimista, certo? Para a gente fazer o teste aqui, ó. Por exemplo, o registro aqui não é dizimista. Vamos ver o nome, o código dele. O Pedro Flávio Feitosa, certo? Ele não é dizimista. Então, observe que o código dele é o código 8. E observe que entre 1, o 2 e o 8 não tem o 3, o 4 e assim por diante, certo? Então, observe que não são números consecutivos. Então, tem brecha, certo? Então, isso é um outro detalhe que vocês vão também ter que observar. Então, eu vou fechar aqui. Observe que o 8 não é dizimista. Vou fechar aqui. E vamos novamente lá no nosso formulário, certo? Ele está aberto lá, lembre-se que ele está aberto. Vou informar aqui de novo o código do 1. Vou dar um Enter. Na realidade, tenho que clicar aqui na lupa. E trouxe. Se eu vier agora digitar o código do 8, vamos ver o que acontece. Pedro Flávio Feitosa. E trouxe o CPF do Pedro Flávio Feitosa. Só que o Pedro Flávio Feitosa, como eu disse para vocês, ele não é dizimista. Então, na teoria, certo? Não é para trazer o Pedro Flávio Feitosa.
Por quê? Porque ele não é dizimista. A partir do momento que ele for dizimista, aí estava perfeito o código aqui, certo? Só que eu tenho que colocar dentro dessa cláusula E uma outra cláusula, certo? Para fazer um segundo filtro. Além do código, eu tenho que verificar se o código do membro que eu estou digitando é dizimista ou não, certo? Então até aqui está funcionando perfeito. Mas seguindo a lógica que não é para trazer dizimista, então o nosso código requer mais uma programação, certo? Então eu vou fechar aqui. Duplo clique na nossa lupa. E o que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Com a cláusula E, eu estou verificando se a minha coluna código da minha tabela TB membros tem o mesmo valor que está no meu código membro. Se tiver, ele vai trazer lá como a gente já viu, certo? Trouxe o nome e trouxe o CPF. Só que além disso, eu quero fazer uma outra verificação. Eu quero verificar se esse cara é dizimista ou se não é, certo? Como é que eu faço isso? Vamos fazer da seguinte forma. Antes aqui da minha cláusula E, primeiro eu vou verificar se o código que eu estou digitando é dizimista ou não, certo? Eu poderia tanto botar aqui como botar no final, mas vamos botar aqui primeiro, certo? Porque se ele não for dizimista, não precisa nem verificar se o código é igual ao código do membro. Concorda comigo? Porque o primeiro que me interessa é verificar se ele é dizimista ou não. Então, após a cláusula E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Na minha coluna TB, na minha tabela TB membros, eu tenho, certo? Eu tenho uma coluna chamada dizimista. Lembram, né? Que eu abri agora há pouco. Eu tenho uma coluna chamada dizimista, onde eu salvo se a pessoa é dizimista sim ou não, certo? E eu vou fazer o quê? Eu estou verificando se na minha tabela dizimista é igual, aspas simples, certo? Aqui é aspas simples. Sim. Vou botar maiúsculo. Aspas simples. E end. Esse end, pessoal, quer dizer basicamente e, certo? O nosso é. Porque é o seguinte. Além dele ser dizimista, o código, certo? O código que eu digitei lá tem que ser igual ao código. Então, são duas condições, certo? Vamos imaginar aqui que é a nossa cláusula se, certo? A nossa fórmula se, certo? Tem que atender duas condições para que seja verdadeira a condição. Acho que vocês estão me compreendendo. Se eu digitar o código lá do dizimista, do membro, se ele for dizimista, vai continuar executando o código aqui, ó. Se não for, ele para logo aqui e já não faz mais nada, certo? Então, se ele for dizimista, ele vai verificar. Esse cara é dizimista? Sim. Lá na coluna código, o código dele é igual ao código membro? É, aí ele executa essas duas linhas de comando, ó. Vamos testar? Vocês lembram que o código 8 não é dizimista, certo? Então vamos ver o que acontece. Primeiro eu vou botar um que é dizimista. Vou botar um, vou pesquisar, certo? Então, tá perfeito. O Carlos Brito é dizimista, ele reconheceu que ele é dizimista e trouxe. Vou botar o Gletz, ele é dizimista, certo? Trouxe também. Vou apagar esses dados aqui, já que eu não tenho uma rotina ainda para limpar, não chamei ela, só para a gente testar, certo? Vou botar agora um código que não é dizimista, o código 8. Vamos ver o que acontece. E ele vai dar um erro aqui, ó. BOF ou EOF são verdadeiros, ou o registro atual foi excluído. A operação solicitada pelo aplicativo requer um registro atual, certo? Então, basicamente, o que aconteceu aqui, certo? O código 8 existe, certo? Porém, ele não atende a necessidade. Ele não atende aqui o nosso critério que a gente estipulou, certo? Então, eu vou clicar aqui, depurar. E vou parar aqui o código, certo? Aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer da seguinte forma. Vou dar um duplo clique aqui no nosso botão pesquisar, certo? E para evitar esse tipo de erro, a gente vai contornar ele usando o OnErro GoTo, certo? O OnErro GoTo, ele faz o tratamento do erro, ao invés do OnErro Resume Next, que só ignora e avança para o próximo linha de comando, certo? Então, eu tenho um OnErro GoTo e tenho um OnErro Resume Next. O OnErro Resume Next, que é esse daqui, ó, OnErro Resume Next. Esse daqui ignora o erro, certo? E continua avançando o código.
Quando a gente está aprendendo a programar, também já utilizei muito, certo? Quando eu não sabia a resposta, eu utilizava um erro resume nexo para ignorar aquele erro que estava dando no meu programa e continuava a execução do código, certo? Porém, se a gente souber onde é que está dando o erro, obviamente seria mais fácil a gente tratar o erro, certo? Então, vou deixar esse comentário só para que vocês lembrem-se dessa estrutura. Eu vou utilizar aqui o on, erro, goto, certo? E após eu declarar aqui a estrutura, eu tenho que declarar uma variável, certo? Vou chamar ela de erro. Então, basicamente, ele está querendo dizer o quê? Ele vai aonde está o erro, certo? Aqui ele ignora o erro e aqui ele vai aonde está o erro. Então, se ocorrer erro aqui, certo? Se ele verificar que vai ocorrer erro aqui, aí ele vai até o erro, certo? Então, vou fechar aqui, vou dar um espaçamento aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar o meu exit sub, certo? E vou colocar o erro que eu acabei de declarar aqui, ó, aqui é como se fosse uma variável, certo? 2 pontos. Faz parte da linguagem, certo? Eu vou colocar esses 2 pontos. E aqui eu vou colocar uma mensagem box, ó, msg box. Aqui eu estou driblando o erro, certo? O código informado não está cadastrado ou registrado, como preferir, ou não existe, certo? Aspas dupla, VB Information, vírgula, o título do nosso programa é SCI, 2 pontos, informa. Aspas duplas, certo? Vou só quebrar essa linha de comando que ela ficou comprida, certo? Aqui, vou dar um espaçamento, um underline, dou enter, certo? E aqui é a mesma coisa. Para eu quebrar aqui a linha do SQL, vamos vir aqui, ó. Vou colocar o seguinte, aspas duplas, certo? Para eu fazer uma quebra de linha no SQL, que é a linguagem que a gente também está manipulando aqui do Axis com VBA, eu tenho que colocar esse aspas duplas que eu acabei de colocar aqui, um underline e dou um enter, certo? Ocorreu um erro aqui, vamos ver o que, é que pode ter acontecido. Vou apagar esse espaço, caractere inválido, certo? E o nosso é comercial, certo? Eu acabei esquecendo de colocar o é comercial. Então, é comercial. E agora sim, ó, observe que eu fiz aqui a quebra da linha sem dar o erro, certo? Então, eu coloquei aspas duplas, underline, e este é comercial na linha de baixo. E como ele reconheceu que é uma linha de comando só, ele colocou esse aspas duplas por ele mesmo, certo? Então, esse aspas duplas não foi eu que coloquei, a própria linguagem colocou, certo? Pois ela entende que iniciou aqui e terminou aqui a linha de comando, certo? Então, para a quebra de linha de comando, eu coloquei apenas aspas duplas e underline, e na linha de baixo coloquei o é comercial. A própria linguagem reconheceu que é uma linha de comando só e colocou aspas duplas no final do código, certo? Então, se eu for de novo aqui, ó, nessa linha de comando, basicamente a gente resolveu 2 problemas, certo? Primeiro, se o cara não for dizimista, mas ele tiver cadastrado, iria dar aquele erro, certo? E outra, se eu inserir um código que também não existe, ia dar o mesmo erro, certo? Então vou lá de novo, ó, colocar o código 1. Vou pesquisar. O código formado não está cadastrado ou não existe, certo? Vamos ver o que pode ter acontecido de errado. Vou fechar aqui. Duplo clique na nossa lupa. E é o seguinte, ó. Vamos debugar aqui o código, certo? Vou colocar o ponto de interrupção aqui e vou executar de novo. Ele diz que está com o banco de dados aberto, certo? Então, observe que eu não fechei o banco de dados, ó. Então, vou parar aqui. Vou tirar o ponto de interrupção e vou executar novamente, certo? Para verificar se vai dar o mesmo erro. Aquele primeiro erro que deu, eu acabei não fechando o banco de dados. Aliás, o meu código foi interrompido e não foi fechado o banco de dados, certo? Porque toda vida que a gente executa aqui, a gente abre e fecha.
Porém, se der um erro antes de fechar, obviamente o banco de dados vai ficar aberto, certo? Que basicamente foi o que pode ter acontecido. Ó. Vou executar de novo. O código formado não está cadastrado ou não existe. A gente sabe que o código 1 existe, certo? Vou botar o 2. Também não existe. Na realidade existe, mas não trouxe, certo? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Vou fechar aqui. Visual Basic. Duplo clique. E vamos executar o seguinte. Ó. Vou botar o meu ponto de interrupção aqui e vou executar de novo, só para a gente entender. Ele está dizendo que minha operação não permitida quando o objeto está aberto, certo? Nossa tabela está fechada. Vou fechar aqui e vou de novo executar. Ó. Vou botar novamente o código 1, por exemplo, e vou executar. Então, quando eu coloquei o ponto de interrupção, observe que o meu formulário lá continua aberto, certo? Porém, não executou nada. Ele abriu essa janela do VBE porque o meu ponto de interrupção está aqui no erro, go to erro, certo? Então, vou pressionar aqui o F8 e a gente vai debugar o código. Ó. Estou me conectando ao meu banco de dados. Aqui ele faz a conexão, certo? Ó. Vai voltar de novo para a minha linha de comando. Na minha tabela TB membros, quando o dizimista for sim. No meu código membro, vou pressionar F8. Observe que ele já pulou aqui, certo? E já está executando essa linha de comando aqui. Vou pressionar F8 novamente, ele vai me dar aqui a mensagem, certo? Vamos tirar esse ponto de interrupção e vou fazer o seguinte, certo? Vou a princípio apagar isso daqui. Duplo clique no nosso botão pesquisar. E vou apagar esse aspas duplas que ele bota por si mesmo, certo? Só para eu verificar o seguinte. Se eu coloquei algum caractere a mais que está concatenando os valores, certo? E não está reconhecendo. Vamos executar agora sem a quebra de comando, só para que eu possa entender aqui melhor. Vou botar o código 1. E agora trouxe, certo? Então, era isso mesmo. Eu fiz a quebra ali de forma errada, certo? Então, agora fez aqui. Então, observe que trouxe de forma certa agora, ó. Carlos Brito, 1111, certo? Se eu colocar o 2, Juan Malta, beleza? Não tem CPF registrado para ele. Se eu for aqui na minha tabela, duplo clique na nossa TB membros. O RAM alta, vamos ver se ele é dizimista, certo? Só para verificar se está tudo funcionando aqui de forma correta. Ele é dizimista sim, observe. Quem não é dizimista é o código 8, certo? Então, vou fechar aqui a tabela. Vamos novamente testar aqui. Vou botar o código 8, certo? Como eu não tenho a rotina limpar aqui, vou apagar manualmente, vou pressionar o 8. Vamos ver o que acontece. O código informado não está cadastrado ou não existe, certo? Então, observe que não deu aquele erro de fechar de abrir e perguntar se eu quero depurar ou não. Então, a gente contornou o erro. Se eu colocar um de novo, aí ele acabou não trazendo mais um. Por quê? Certo? Que é o seguinte, ó, vou fechar aqui e vou ter que fechar aqui também. Visual Basic, duplo clique aqui, certo? Entenda o seguinte. Quando ele encontra esse critério aqui é verdadeiro, ele executa tudo que está aqui dentro, inclusive fecha o meu banco de dados, certo? Só que quando essa condição aqui é falsa, ele não executa isso, inclusive ele não fecha o meu banco de dados, certo? E ele vem para cá, ó. Ele pula. Ele passa esse sub e executa só isso daqui, ó. Só que é o detalhe. Eu tenho que fechar o meu banco de dados, porque se eu não fechar e for de novo inserir outro código que já existe, que foi o que aconteceu ali, ele não vai reconhecer, certo? Então é necessário que eu pegue essa linha de comando aqui, ó, e feche novamente, certo? Vou colocar aqui o fecha. E tem um detalhe também. Eu tenho uma rotina já feita, que é a nossa rotina limpar, que vai limpar os campos, certo? Então eu vou chamar logo ela aqui, ó, para eu não ter que ficar limpando manualmente. Então, acho que vocês estão me compreendendo, ó. Quando essa condição aqui é verdadeira, observe que eu abro o banco de dados independente, certo? Se a condição é verdadeira ou não. Então, ele é aberto. Porém, quando essa condição é verdadeira, ele executa tudo isso daqui, ó. Quando essa condição aqui, que eu vou selecionar, é falsa, ele não executa isso. Então, ele não fecha o banco de dados. Aí, ele pula para o erro
e o meu banco de dados continua aberto, ó. Só que aí, se ele pular para cá, eu fecho o meu banco de dados também, certo? Pois se eu não fizer isso, vai dar como que? Eu coloco um código que ele encontra e traz. Depois, se eu colocar um que ele não encontrar, ele não vai trazer, certo? Aí depois eu coloco de novo um que existe, ele não vai reconhecer, porque o banco de dados está fechado, certo? Perdão, está aberto. E ele não retornou para o dado anterior. Então vamos executar de novo aqui. Está dizendo que meu banco está aberto. Vamos executar agora, ó. Vou botar o código 1. Trouxe. Botar o código 2. Trouxe. Lembre-se que eu tenho um código já limpar, certo? Não precisa limpar manualmente. Vou botar o 3. Código informado não está cadastrado. Limpou os campos para mim, certo? Se eu botar o código 9, trouxe lá, ó, certo? Então observe que o nosso erro se deu aqui por eu não ter fechado o banco de dados após um erro, certo? Obviamente eu já sabia disso, só que como eu disse para vocês, é interessante que a gente deixe acontecer algumas coisas para que vocês possam entender o porquê que a gente faz cada linha de comando, certo? Pois se eu simplesmente colocar lá fechar 2 vezes, muitas vezes vocês não vão entender o porquê, certo? Então a gente viu na prática por que tem que fechar o form, o banco de dados, depois do um erro, certo? A rotina aqui do CPF basicamente é a mesma coisa, certo? O que eu vou mudar aqui, obviamente, é do campo código para o CPF, certo? Então vamos deixar isso para o próximo vídeo, já que esse já extrapolou os 30 minutos, certo? Já está com mais de 40. Então, é o seguinte. Vou botar aqui só o código 14 para a gente verificar. Observe que está funcionando perfeitamente, certo? Se você adquiriu esse curso e está assistindo esse vídeo pelo link que eu disponibilizei no grupo, o meu muito obrigado, pois saiba que ao adquirir o curso você está apoiando o canal. Se você está assistindo esse vídeo pelo link do próprio canal, saiba que ele está por tempo determinado aí disponível, certo? Para que você possa estar continuando os seus estudos, é necessário que você adquira o curso. Beleza? Então até o próximo vídeo. Falou!